Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o Cortina Preta e vou explicar para o algoritmo, na verdade, para o YouTube. Espero que igual isso aqui chegue em algumas pessoas para que vocês tenham uma base do que nós vamos ver aqui. Eu que sou um nascido dos anos 80, então vou falar muito sobre a cultura e a vivência de um millennial, afinal eu sou um. E nós estamos aí a pleno 2025 no atual momento. Quem estiver olhando isso do futuro saiba que muita coisa deve ter acontecido nesse meio tempo. Dentre as coisas que vimos no passado recente, 2024, catástrofes no Rio Grande do Sul e também inundações pelo mundo, enfim, coisas que estão mudando. Afinal, existem mudanças climáticas, mas em meio a tudo isso, as frustrações de quem é um millennial. O que vem a ser isso? Nascidos entre 80 e 95, e que somos a primeira geração que está pegando as grandes crises mundiais a ponto de o nosso ordenado, o que a gente ganha, não compete ao ponto da gente conseguir comprar carro, ou poder trocar ele, e comprar casa própria. Simplesmente porque em menos aí de 8 anos nós tivemos duas crises ferrenhas, uma delas de ordem de saúde mundial, e agora estamos vivenciando uma outra crise econômica que uns dizem que é remanescente do que aconteceu lá atrás, e aqui dentro do Brasil a gente sabe que são medidas políticas muito ruins de 30, 20 anos de más gestões e anterior também, né? Infelizmente a gente tem aí um... Eu não vou expor aqui a opinião política, mas acho que vocês conseguem entender que eu tenho várias decepções com políticos, seja ele de um espectro ou outro, e no meio de toda essa loucura e desse devaneio, nós temos as decepções por causa de uma coisa chamada inflação e impostos. E aí quando chegou a nossa vez, millennials, de adquirir casa própria, carro e outros fatores, tudo elevou muito nos preços. Então hoje, um veículo custa o valor de uma casa custa o valor de uma vida, um imóvel, um terreno. Então, assim, pra gente ter coisa. E um celular custa o preço de um carro, né? Então, pasmem, essa é a ordem. Então, a gente tá com um problema gigantesco nas mãos para resolver. E que talvez nos próximos 20 anos, se não houver grandes mudanças num sistema político, não sei se de ordem mundial, e aí vem a teoria da conspiração por trás, que eu também não vou falar aqui, mas tendo todos esses panoramas e essas cortinas de fundo para que a gente comece a analisar fatores da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente vê que está num momento bem delicado, tá? E que haverão muitas outras frustrações e que a gente está em meio a essas agora e que a gente vai ter que driblar. E aí eu pensei, bom, o que custa eu fazer um vídeo falando a respeito de frustrações, falando a respeito de que a vida, quando eu tinha menos de 20 anos, me parecia muito mais fácil de lidar com ela e que nós não teríamos tantos problemas para conviver com eles tão perto. E que agora, chegado aos meus 37 anos, quase 38, ou seja, eu estou muito mais próximo dos 40 agora, e olhando para 20 e poucos anos atrás, e olhando para o panorama atual, se as coisas estivessem quase congeladas com o preço que a gente via 20 anos atrás, ou com menos inflação, e não esses IGPMs absurdos aí que sobem o preço das coisas todo ano, e faz com que tudo eleve 15, 30% ao ano. E aí fica complicado, porque o que a gente ganha na base não compete, não chega próximo ao tanto que as coisas elevaram. Então, quanto o salário, as coisas básicas que a gente consegue receber, arrecadar para o nosso faturamento, elas sobem 8, 6% ao ano, a inflação come e aumenta o valor das coisas 15, 30, às vezes mais, dependendo de como é o andamento do ano. E aí, por exemplo, quando tu chega a aumentar o teu score do que tu ganha, o que tu alcançaria antes, tu tem que fazer mais um tempo de juntar a grana para conseguir alcançar. Então tá muito complicado da gente conseguir viver isso, conseguir driblar os problemas e continuar sorrindo. Então, já que é para falar um pouco de frustração, mas já que a gente tem a, vamos dizer, a obrigação de rir porque a gente está vivo, não falta comida na mesa e afim, nós temos que comparar, querendo ou não, nossa existência com lugares que estão piores. Tem gente que passa fome, tem gente que não tem onde dormir. Então vai ser para refletir a respeito disso. Encarar a vida com mais leveza, que é uma coisa que é um exercício para mim, acho que para todos que estão aqui, e entender que tem coisas que são inevitáveis. E uma delas é a gente lidar com isso. Frustrações, problemas, entender que nós temos uma
diferença violenta porque nós pegamos a era migrando do analógico para o digital e agora está dando um salto do digital ir para a nuvem. E as coisas, além de estarem na nuvem e tu com um clique numa tela tu tem acesso à informação, a qual patamar nós vamos chegar agora de tecnologias futuras? É tudo muito doido. E aí nós temos que lidar também com empregos que serão exterminados por uma substituição de IA, e num mar de inteligências artificiais, num mar de coisas cada vez mais tecnológicas, talvez o que mais falte para o ser humano é diálogo, é conversar, é o trocar ideia. Então, por mais que isso aqui daqui a pouco remeta a vocês um papo de bar, ou um papo que pareça sem fundamento, eu espero que não. Eu espero que cada vez que tu vem aqui, que tu saia com alguma informação interessante, ou, né, para quem não tem, obviamente, o conhecimento das coisas que eu vou falar, que saiba daí como procurar através do que eu vou falar, e para muitos é apenas um jeito de filosofar a vida, é um jeito de trocar ideia. É ter companhia enquanto tu tá lavando a louça. Então, eu serei, vamos dizer, uma bela companhia, uma bela parceria para pessoas que estão varrendo a casa, faxinando, para quem tá no aquece da balada e tá em busca do seu cônjuge ou a sua cônjuge no futuro. Todos os gêneros são bem-vindos aqui. E é óbvio, se tu não gostar da minha opinião, é tranquilo, simplesmente vaza. Se tem algo aqui que tu compactua e acha legal, comenta, curte, compartilha, divulga isso para alguém que tu saiba que tem o perfil adequado e que vai conectar com isso. Porque para mim o que é importante é que tu saia daqui sempre com um pensamento diferente, ou que pelo menos tu analise as coisas num espectro diferente. Sayonara, esse é o Cortina Preta.